Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Conexões Culturais com Fernando Brito. Para quem não me conhece, eu sou formado em Letras Inglês e Português pela USP, com doutorado em literatura inglesa, especificamente sobre romance gótico. E eu também trabalho há mais de 20 anos como curador, professor e pesquisador de cinema. Então, toda essa minha experiência e paixão, pelos livros, pelos filmes, pelos quadrinhos, pela música, que desde moleque eu nutro, eu vou compartilhar com vocês nesses vídeos em que eu vou mostrar as conexões entre um filme com um livro, com uma música, com quadrinhos, explorando assim todo o universo cultural numa abordagem humanista, sem preconceitos, sem elitismos e bastante plural, e também que vai servir para vocês aí como dicas aí para vocês poderem se aprofundar sobre cada um desses assuntos. O vídeo de hoje é sobre Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Esse filme maravilhoso da Chloe Zhao, né, com a Jessie Buckley aí possuída no bom sentido, né, atuando muito bem, que deve ganhar inclusive o Oscar de melhor atriz. Essa repercussão imensa do Hamlet, muita gente não sabe que ele faz parte de uma tradição de romances e filmes que representam, né, que retratam o Shakespeare como personagem. E a gente vai explorar essa tradição nesse vídeo. Então, vem comigo. Muito importante, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, tá? E compartilhe, divulgue, para que mais pessoas aí conheçam o nosso conteúdo. Então, começando essa jornada pelas histórias dos filmes e livros sobre o Shakespeare, a gente vai começar pelos livros. Então, pelo primeiro livro é este daqui, Nada como o Sol, do Anthony Burgess. E aqui na capa já diz uma informação importante. Autor de Laranja Mecânica. É isso mesmo, Fernando. Por isso que quando eu falei, você na hora já reconheceu. Tá aqui, ó. Laranja Mecânica do Kubrick. Foi adaptado de um livro, né, um clássico da ficção científica distópica, publicado em 62 pelo Anthony Burgess. E o Burgess, como escritor, compositor, ele é um grande shakespeariano. E ele faz esse romance, Nada como o Sol, um romance sobre a vida amorosa de Shakespeare. Fernando, foi o primeiro romance sobre o Shakespeare? Não. A tradição de se mostrar o Shakespeare enquanto personagem e de fazer obras sobre o Shakespeare, ela começa lá atrás com um francês. Olha que curioso. Em 1804, ele publica uma peça que chama Shakespeare Amoureux, que seria Shakespeare apaixonado em francês, que é o título justamente do filme de 98 que eu vou falar logo mais em breve nesse vídeo. E aí depois tem um romance gótico, em 1824 também, e depois tem um outro romance, em 1940, que tem aí semelhanças inclusive com o Shakespeare apaixonado. E há uma coisa muito importante, gente, que a gente vai já imaginar aqui o Nada como o Sol, o desafio. Que é justamente de você criar uma história com Shakespeare. A vida do Shakespeare ela é cheia de lacunas. Por quê? O que acontece? O Shakespeare, na verdade, há poucos registros históricos. Então, relatos, registros ou aí textos sobre o Shakespeare da época. Então, o que os autores fazem? Eles preenchem com ficção, misturam fato e ficção e fazem sempre uma ideia de que mostrar aspectos da vida do Shakespeare que teriam inspirado as suas obras. Alguém falou aqui em Hamlet? Então, isso vai acontecer já aqui, tá? Então, nesse romance publicado em 64, né, isso é muito importante, o ano de publicação é a época da contracultura, é a época da revolução sexual, então é a época do jovem enquanto público, né? E aqui o Burgess vai, 2 anos depois da Laranja Mecânica, vai abordar a vida do Shakespeare focando nesse aspecto da vida amorosa e da juventude. Então, mostrando um jovem, WS, né, que pelas iniciais, lá com o começo em Stratford-upon-Avon, a cidadezinha, e a ida dele para Londres. Claro que no epílogo vai chegar até o que seria o falecimento dele, mas se concentra muito nesses anos de formação e, inclusive, mostra o casamento com a Anne Hathaway, uma mulher 8 anos mais velha, e o nascimento e os filhos, né, a Susana, que é a primogênita, os gêmeos Judith e Hamlet, e a morte do Hamlet com 11 anos. Inclusive, é uma passagem muito bonita do livro. E o destaque aqui, essa ideia de misturar fato e ficção em obra, aqui a gente vê o quê? O título já é uma citação, gente. É uma citação do quê? De um soneto do Shakespeare. Ele escreveu 154. É o soneto 130. Que do soneto 127 ao 152 ele vai falar de uma Dark Lady, de uma mulher que sempre vai aparecer
que ele teria se apaixonado, né? Ele vai falar muito dela, da beleza dela. E aqui tá, olha que interessante, soneto 130. Nada como o sol são os olhos da minha amada. Sua boca não é rubra como o rubro de carmim. Seios tão escuros quanto a neve é esbranquiçada. E na cabeça fios tecem um negror que não tem fim. Tá? E daqui ele fala que seria uma prostituta negra da Malásia chamada Fátima, porque o Shakespeare se envolve, né, tem uma febre, uma paixão muito grande, vai inclusive contrair sífilis, que é uma das teses, né, que o teria levado à morte. E aqui também é muito legal a escrita, porque há todo um experimentalismo por parte do Burgess, que ele mistura a prosa e verso em branco, tem mais de um narrador, né? E uma coisa muito legal é as citações ao Joyce, né? Porque ele é também um grande especialista no James Joyce. Tanto que o Harold Bloom fala que esse é o melhor romance, o Nada Como o Sol, do Burgess, e é um romance joyceaniano sobre Shakespeare. Aqui tem uma tese que tem a ver com Hamlet, que o Shakespeare, na verdade, teria visto, né, numa das visitas a Stratford, o irmão Richard com a mulher, né, traindo ele, né? Então ele viu um caso de adultério, e isso teria inspirado, assim como a morte do Hamlet, estaria por trás do Hamlet, porque no Hamlet você tem o quê? Justamente o rei, o usurpador, o irmão usurpador, ele mata o irmão para ficar com a esposa. Então é curioso, esses autores eles fazem essas conexões, essas teses. E essa tese aparece, segundo o próprio Burgess, ele vai falar, olha, na verdade eu estou usando a tese do Stephen Dedalus, do Ulisses, do James Joyce. Tá? Então esse é o primeiro. O segundo é justamente o do Bernard Cornwell, né, o grande romancista histórico, vocês devem conhecer, das crônicas saxônicas, dos livros sobre o Arthur. Ele junto com Ken Follett é o maior, o mais popular aí dos autores de romance histórico. Ele faz o Tolos Imortais em 2017, publicado aqui pela Record em 2018, que mostra, na verdade, ele acompanha o Richard Shakespeare, que é um dos irmãos mais novos do Shakespeare, que vai seguir os passos do irmão, vai para Londres, ser ator, ganhar a vida de ator, inicialmente interpretando os papéis femininos, porque no teatro elisabetano eram os homens que interpretavam as mulheres, e vai ter toda uma relação conflituosa com o irmão, né? Uma relação de rivalidade. Inclusive vai mostrar os bastidores nesse momento de nascimento do teatro profissional, como o Bernard Cornwell coloca numa nota histórica muito legal no final, porque as companhias estão aí, na verdade, construindo seus próprios teatros. Inclusive o The Globe é construído em 1599. Aqui o ano da ação é 1595. E mostra os bastidores dos sonhos de uma noite de verão. Então é uma homenagem ao ofício do ator, uma homenagem ao teatro elisabetano contado pela a mestria do Bernard Cornwell no romance histórico. E um detalhe, gente, isso aqui é puro romance histórico. Por quê? O Richard Shakespeare não era ator. O que tem registro histórico de que é um ator é o Edmund, que é um outro irmão do Shakespeare, um irmão mais novo também. Tá? Então é criação, o romance histórico é isso. Você pega, cria um personagem, cria uma biografia ficcional e se mistura aos fatos históricos. Muito legal, então, a dica aqui, Tolos Imortais, do Bernard Cornwell. E o último livro é o Hamnet. Esse mesmo, muita gente está assistindo o filme e não sabe que é baseado num livro de uma escritora irlandesa, Maggie O'Farrell, e que a escritora irlandesa coescreveu o roteiro com a Chloe Zhao, tá, do filme. Aqui, olha, Hamnet, um romance sobre o luto, a peste e uma das maiores peças de todos os tempos. Aliás, gente, fato histórico, naquela época, final do século XVI, você tem muita surtos de peste bubônica, e há vários registros históricos de surtos de peste bubônica em Stratford-upon-Avon. E a tese dos historiadores é que o Hamnet, com 11 anos, faleceu de peste, né? E aí todo esse drama, esse luto é explorado aqui no livro. O que é uma coisa muito importante, a Maggie O'Farrell escreveu esse romance é um romance bem recente, 2020, ganhou o Women's Prize for Fiction no Reino Unido e foi publicado aqui em 2021 pela Intrínseca. Ela escreveu porque ela ficava inconformada, que ela lia as biografias, estudava sobre o Shakespeare, e há pouquíssimas citações sobre o Hamlet, poucos textos, o Hamlet não tinha voz. Então ela vai dar voz ao Hamlet, e ela também vai mostrar uma Anne Hathaway, aqui chamada de Agnes, que também é intercambiável, assim como Hamlet, Agnes e Anne, naquela região de Stratford, mostra uma Anne Hathaway ou Agnes totalmente diferente, com seu falcão, integrada à natureza, herbalista, né, com premonições, com uma personagem bastante diferente da Anne que a gente está acostumada a ver
em outros filmes, em outros livros sobre o Shakespeare, né? E todo o processo dela com o Shakespeare de luto e como esse luto vai servir de massa de criação para a grande tragédia do Shakespeare, uma das grandes tragédias de 1599, do Hamlet, inclusive com aquela sequência final maravilhosa lá no teatro com a encenação do Hamlet, enquanto o Shakespeare ele era ator e fazendo lá o fantasma, né? Aqui muito bonito, vou ler um trechinho para vocês, que é um trechinho que inclusive está na contracapa. Olha que bacana, gente, como ela pega a sensibilidade, todo um romance psicológico. Toda vida tem sua essência, seu núcleo, seu epicentro, do qual tudo flui, para o qual tudo reflui. Esse momento é o da mãe ausente, o menino, a casa vazia, o pátio deserto, o chamado sem resposta. Ele parado ali nos fundos da casa, chamando as pessoas que o alimentaram, vestiram, que o embalaram até dormir. Seguraram-lhe a mão quando ele deu os primeiros passos e lhe ensinaram a usar a colher, a soprar a sopa antes de tomá-la, a ter cuidado ao atravessar a rua, a não responder, a lavar o copo antes de usar, a manter distância de águas profundas. Esse momento ficará gravado a fogo nela pelo resto da vida. Então é muito bacana essa relação da criança, da mãe, então os olhos da voz ao Hamlet, vale muito a pena como um acompanhamento ao filme da Chloe Zhao. Então procurem Hamlet, o romance. E lembrando que tem tudo a ver com a personagem, com a própria escritora, como teve problemas de saúde na família, com ela, e também esse medo de perder um ente querido para uma doença repentinamente. Tá? Isso são, então, os livros, os romances. E aí nós vamos agora falar dos filmes. Começando por 1998, Shakespeare Apaixonado, do John Madden. Tá? Um filme que pegou uma fama muito ruim depois. Por quê? Aqui no Brasil, especialmente porque é o filme que a Gwyneth Paltrow, então jovem, novata, vai derrotar a Fernanda Montenegro na categoria de Oscar de Melhor Atriz. Né? A Fernanda Montenegro estava concorrendo para o Central do Brasil e todos nós torcendo por ela. E o pessoal, né, fica indignado e já cria uma má vontade com o filme. A segunda má vontade é aqueles que são os fãs do Spielberg, estavam esperando o Resgate do Soldado Ryan, que era o favorito ganhar o Oscar, e ganham Shakespeare Apaixonado, o melhor filme, numa campanha que depois se descobre suja, infame, feita pela Miramax, cujo chefão, Harvey Weinstein, hoje está preso, se revelou ser, né, um predador sexual terrível, e está preso hoje, vários processos, realmente uma figura assim desprezível. Mas tirando tudo isso, gente, o filme em si é muito bom. O filme é um projeto muito interessante porque ele é co-escrito, ele era para ser dirigido pelo Edward Zwick, que é do Tempo de Glória, que é um filme da Guerra da Secessão, lá com Denzel Washington, muito legal, né? E O Último Samurai também, aquele com Tom Cruise. Ele ia dirigir esse filme e quem ia estrelar seria a Julia Roberts, no papel da Gwyneth Paltrow, e o Daniel Day-Lewis, mas acabou não dando certo, e aí vai parar aí na mão do John Madden, mas o roteiro do Tom Stoppard, que é um dos grandes dramaturgos ingleses, especialista inclusive em comédias, ele também fez roteiro, ele fez o roteiro do Império do Sol do Spielberg, fez o roteiro do Brasil, o filme do Terry Gilliam, e ele mesmo dirigiu um filme baseado em uma peça sua, olha que curioso, ele tem uma peça de 66, Hans Krantz e Guildenstern estão mortos, que são dois personagens que aparecem lá, quem conhece a peça do Hamlet, lembram deles, e a função deles na trama, e ele cria uma peça com esses personagens, e depois ele filma, em 1990, tem um filme, então o filme e a peça fica a dica para vocês. E o Stoppard escreve esse roteiro, e é um roteiro delicioso, porque homenageia o Shakespeare, homenageia as figuras históricas, lá Will Kemp, Ned Allen, os atores, o Christopher Marlowe, os outros dramaturgos da época, né? Tem até o John Webster, que é famoso por escrever peças sanguinolentas, ele é um menino que sempre gosta das cenas sangrentas. Então é muito bom. Depois vocês procuram a Duquesa de Malfi e procura John Webster para vocês saberem mais sobre esse personagem. E o bonito é, você vê o Joseph Fiennes como William Shakespeare, isso se passa em 1593, antes da morte do Hamlet, na estadia dele lá, que ele ficava sempre em Londres, maior parte do tempo em Londres do que em Stratford, e ele vai se envolver com uma filha de um aristocrata muito rico, que vai comprometer essa filha, vai vender a filha, na verdade, para um nobre que precisa do dinheiro. E essa filha, a Viola, que é interpretada por Gwyneth Paltrow. E Viola, você já vai lembrar do personagem da Noite de Reis, que é justamente isso, que na verdade ele vai mostrar como esse amor vai inspirar o Shakespeare a escrever sonetos, vai inspirar o Shakespeare a transformar o Romeu e Julieta numa comédia, de uma comédia para uma tragédia,
e vai ainda esperar o Shakespeare escrever A Noite de Reis. Então essa ideia de fato e ficção, inspiração e amor, tem até uma passagem muito legal que é a passagem do soneto 18. Né, um famoso soneto 18, ele compõe para ela. E toda a troca de identidade, ele passando por mulher, ela passando por homem, né, a Judi Dench maravilhosa como a Rainha Elizabeth, tem o Geoffrey Rush. Então é um filme, uma comédia popular, com ritmo maravilhoso, muito bem dirigida, e que traz essa faceta do Shakespeare. Se existe a tragédia, como no Hamlet, e no Hamlet, existe também a comédia. E aqui a comédia é muito bem representada. Então, Shakespeare Apaixonado, que ganhou vários Oscars, foi muito importante nessa representação do Shakespeare no cinema. Aí, de 98, a gente pula 20 anos, vamos para 2018. O filme seguinte é A Pura Verdade, Always True, do Kenneth Branagh, tá? Em que o Kenneth Branagh, ele mesmo interpreta o William Shakespeare. Lembrando que o Kenneth Branagh é um dos grandes atores shakespearianos da sua geração. Ele fez o famoso a adaptação para o cinema do Henrique V. Ele fez o Hamlet, a versão integral da peça, né? Primeira versão integral filmada para o cinema. Ele fez também Sonhos de uma Noite de Inverno, né? Sonhos de uma Noite de Inverno, brincando, mostrando uma companhia shakespeariana. Então, e outros projetos, como que ele se envolveu com Otelo, Muito Barulho por Nada. Ele é realmente um ator que ama Shakespeare, e aqui é o maior desafio da carreira dele. Junto com ele está a Judi Dench, que interpretou a Rainha Elizabeth no Shakespeare Apaixonado, vivendo a Anne, a Agnes. E o que é legal, ele é um complemento ao Hamlet, porque ele mostra o Shakespeare 1613, o Henrique VIII está sendo encenado, o The Globe pega fogo porque um canhão cenográfico há um incidente, e o teatro do Shakespeare ele é incendiado. Aí ele volta para Stratford e fica os 3 anos finais em Stratford. Tá? Nesses 3 anos finais ele vai ter que lidar com esse casamento que ele negligenciou. Ele ficou muito mais em Londres e teve as suas amantes. Ele vai reencontrar a mulher muito mais, a mulher 8 anos mais velha que ele, e as 2 filhas que sobraram. A Susana, a primogênita, casou com um médico puritano e teve uma filha, e a Judith, que ainda está solteira, o que é um fato raro naquela época, com 29 anos, vivendo com a culpa e achando que é rejeitada pelo pai por causa da morte do Hamlet. E aí a sombra do Hamlet, o fantasma do Hamlet, inclusive aparece no filme, ele vai acompanhar todo o filme, porque o Shakespeare, ele tá melancólico, ele carrega essa culpa, e o tempo todo vai se falar do Hamlet no filme. Inclusive faz um jardim em homenagem ao filho. Então é muito bonito como essa questão do Hamlet aparece, e é um filme todo crepuscular, melancólico, filmado inclusive em claro escuro, como se fosse o barroco holandês do Vermeer, do Rembrandt, ou o quadro, por exemplo, do francês do Latour. Então é bem bacana, um belíssimo filme, com uma grande passagem também, a cena dele com Ian McKellen, que interpreta o Conde de Southampton, para quem o Shakespeare escreveu os sonetos. Tá? Então vale muito a pena, A Pura Verdade. E aí, por fim, nós temos o Hamlet, para encerrar esse vídeo, que é o filme agora, que deve ganhar o Oscar de melhor atriz, filme dirigido pela Chloe Zhao. E a Chloe Zhao, ela faz uma coisa muito bonita, gente. Muita gente vai estranhar o tempo do filme, que é um tempo mais lento, é um tempo psicológico. Ela explora o rosto da Jessie Buckley como janela da alma, né? Tem toda uma tradição que remonta ao cinema silencioso, de explorar o rosto da atriz, né? Isso tem até teorias sobre isso, né? E ela faz muito bem isso com a Jessie Buckley e com o Paul Mescal, né? A sequência em que o Paul Mescal, na verdade, está ensaiando, né, o que viria a ser aí depois o Hamlet, e aí vai ter o solilóquio, né, do ser ou não ser, aquela sequência toda é brilhante, né, como ela explora o corpo, como ela aproxima a câmera e como ela trabalha esse tempo psicológico dos atores, né, e também a questão do luto, como ela explora. Reparem como que o quadro, como os atores estão no quadro, como a simbologia da natureza, da árvore, né, da ideia do fruto, né? A primeira cena que aparece a personagem da Agnes como um feto, né, em posição fetal na floresta. Então, assim, são vários detalhes, há várias camadas que daria só um vídeo para explorar essas camadas do Hamlet. Mas o Hamlet, ele faz muito bem essa tradição, e essa tradição que eu falei para vocês no início do vídeo, de misturar ficção com fatos, e aí defender essa tese, que é a tese da morte do Hamlet, teria inspirado do Hamlet. Claro que tem muito historiador que questiona. Isso é uma tese, é uma interpretação, é uma leitura.
como são também as várias outras, todas essas recriações do Shakespeare, eles trazem teses, trazem teorias, né? Essa primeira que eu falei para vocês lá atrás, o Shakespeare Apaixonado, de 1804, da Alexandre Duval, a peça, mostra o Shakespeare, por exemplo, apaixonado por uma atriz que interpreta o Ricardo II, e como isso, na verdade, tem influência na obra do Shakespeare. Então é isso, gente. Meu muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Então, ó, deixe o seu like, se inscreva no canal e também deixe nos comentários se você quer que eu aborde qual assunto, qual tema. Eu super aceito sugestões. E também vocês devem estar se perguntando, Fernando, faltou falar do Anônimo. Eu vou deixar aqui na lista de outros filmes relacionados ao Shakespeare, o Anônimo do Roland Emmerich, uma superprodução que fala daquela tese que o Shakespeare não teria sido o autor, como um homem comum de Stratford escreveu aquelas peças com aquela erudição, então seria um nobre, uma tese super elitista e polêmica, e é um filme bem complicado, né? Mas é um filme também conhecido, né? E nós temos também o Bill, que é um filme de 2015, que mostra os anos perdidos do Shakespeare num tom de pastelão, lembra bastante o Monty Python, e tá no Prime, você pode acessar lá, é o canal da Diamond, tá? Então também vou deixar essa dica para vocês, e claro, quadrinhos, esse é o canal que também vai falar de quadrinhos, dá para fazer um outro programa falando só do Sandman, Shakespeare no Sandman, né? Então, a relação lá do Sandman com Shakespeare e o Sonho de uma Noite de Verão, o último volume do Sandman é A Tempestade, então daria já um outro tema. E Fernando, e a música? Poderia falar dos sonetos cantados pelo Rufus Wainwright, poderia falar também, terminar agora esse vídeo, com o Soneto 18, gravado pelo Brian Ferry, do Roxy Music, que ele gravou em 1997, 98, que é uma linda versão do Soneto 18, né? Vamos lembrar, né? Shall I compare thee to a summer's days? Então é aquela coisa maravilhosa, talvez o poema mais bonito sobre amor já escrito, né? Sobre amor e beleza. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Então, acompanhem sempre Conexões Culturais com Fernando Brito.